eu queria que o Felipe Bueno escolhesse não uma love song, mas desse play agora no áudio que nós temos separado. Eu posso escolher aqui? Escolhe uma. Vamos lá. Aí a gente escolhe. Esta é a história do boneco Pinóquio. Gepeto inventou com madeira e amor. O seu sonho maior era ser um menino. Pediu pra fadinha azul. Nossa. Para ser um menino, agora, precisa seguir o caminho do bem. E sempre a escola dizer a verdade. Mentir não é bom pra ninguém. Mentir não é bom pra ninguém. Mentir não é bom pra ninguém. Mas policial, o meu velocímetro dizia que eu tava 80 por hora, policial. Querida, eu não liguei porque trabalhei até tarde. Professora, eu não trouxe o trabalho porque, sabe o que é? A impressora quebrou. Ô chefe, eu tô atrasado porque o pneu furou, daqui a pouco eu tô aí. Eu nunca. Mas quem nunca, né? Por que as pessoas fazem isso? Por que elas mentem? Tem várias explicações, vários estudos, várias classificações. Por exemplo, o telefone toca, você não atende, aí você liga de volta. E diz, olha, eu estava numa outra ligação, só que você estava no banheiro. É mentira. Mas a sua privacidade fala mais alto. Não vai fazer grande diferença. Você está se protegendo, porque é a sua privacidade. Então é uma mentira. Uma mentira pela privacidade. Meio que tudo bem, mas é mentira. Às vezes você quer agradar o outro. O jantar foi ótimo, estava tudo gostoso, bem servido. E o vinho, o que é aquilo? Sensacional, precisamos repetir. Nossa, essa cor fica ótima em você. Você ficou linda, né? Não é que o outro queira realmente ouvir o que você pensa, mas ela não ia gostar de saber depois que aquilo não traduz o que você pensava. Mas é para agradar o outro, não é também um horror, mas é mentira. Você tem o medo da punição, que é um clássico, né? Então você diz que ficou trabalhando até tarde, mas você ficou no boteco. É melhor correr o risco de ser pego mentindo do que contar que ficou no boteco até alta madrugada. Claro que essa não é uma possibilidade pandêmica, mas pré e pós. E a consequência seria pior se você tivesse ficado no boteco. Então você trapaceia, faz uma mentira. Aí é medo de punição. Clássico, né? Às vezes você quer proteger alguém. Você não está enrascado. É seu amigo, é seu colega, seu parente. Ele vai sofrer uma punição. Então, se algo que você pode dizer vai protegê-lo, você fala uma mentira. Objetivo, proteger alguém. Às vezes você não quer crítica, você não quer ser julgado. É o cara que mente para o advogado, mente para o psicólogo, mente para o médico. O médico pergunta se você fez isso e aquilo. Não, de jeito nenhum. Evitar crítica, evitar julgamento. Tem a autoproteção. Eu não quero que meu chefe saiba que eu conversei com o dono de uma empresa concorrente para discutir um contrato e ir para lá. Por que eu não faço isso? Porque não teve convite, porque é apenas um namorico. Aí se eu falar, eu vou me prejudicar. Então eu minto sobre o compromisso e lá na frente, se aparecer um convite, eu falo. É autoproteção, né? Às vezes é vergonha mesmo. Você quer sair de uma situação, sei lá, vamos lá, uma situação complicada, né? Você comeu demais numa festa, num jantar, tá passando mal, você precisa desesperadamente ir pro banheiro, desesperado, mas você não quer falar sobre isso, então você olha, meu pai acabou de ligar, ele tá sem dinheiro pro táxi, tem uma consulta que tá marcada há 2 meses, eu preciso levar ele agora, desculpa, tô indo. É vergonha, você tá morrendo de vergonha. Às vezes o camarada mente porque ele quer controlar uma situação. Se ele fala a verdade o tempo todo, o que controla a situação são os fatos. Se eu passo a mentir, eu comando os fatos. E às vezes estar no controle dos fatos é um motivo suficiente para a pessoa sair mentindo. Tem também, isso é um clássico, né? É a mentira para encobrir uma mentira. E aí você já mentiu, não tem como explicar, conta outra mentira e aí vai, né? Bom, mas e a mentira no currículo, né? Que é o que nos leva a discutir hoje aqui, diante da saída daquele ministro que não virou ministro, que inventou coisas, né? Não é um episódio do qual você quer escapar, você não está protegendo ninguém, você não quer controlar a situação, você não está com vergonha, você não está se evitando o julgamento. Não. Você foi lá e chama maquiagem
porque você foi lá para fingir que você é quem você não é. Você diz que é doutor e não é doutor. Foi isso que fez o quase ministro Decotelli. Foi isso que fez o governador do Rio, Wilson Witzel, a ex-presidente Dilma, o ministro Ricardo Salles, para citar alguns que mexeram no currículo. O Salles, o Ricardo Salles, não virou ministro porque ele esteve em Yale, mas aquilo em algum momento pode ter feito bem a ele, né? Acalmou a alma dele, enfim. O Witzel não se elegeu governador porque ele disse que fez uma parte da formação dele em Harvard. Mas ele queria tanto, ele queria muito, né? A Dilma não virou presidente porque tem mestrado e doutorado, que aliás ela não tem, porque ela não concluiu, não defendeu tese. Ela virou presidente porque o Lula quis, mas ela gostou dessa ideia. Então ela pôs lá no currículo dela. Não sei se dá para dizer o mesmo do Decotelli, porque ele não tinha nenhuma conexão com a política, então ele efetivamente foi escolhido pelo currículo, né? E por que as pessoas mentem no currículo? Por que elas fazem isso, né? Até porque é das mentiras mais fáceis de você desmontar, basta uma checagem. Tem plataformas de checagem. Basta dar um telefonema também. Bom, tem muito estudo sobre isso. Em primeiro lugar, aquela informação que você coloca no currículo é muito importante para você. E ela é tão importante que aquele que mente tem uma vontade irrefreável de ter aquela característica, aquele curso. Não aguenta. Então, onde os outros enxergam uma atitude inconsequente, que é inventar um dado biográfico, para aquela pessoa é a realização de um sonho, mesmo que o sonho se materialize pela mentira. Eu queria ter feito, não fiz. Como é que eu vou fazer algo que eu não fiz? Dizendo que eu fiz. E tá bom assim. Não estou dizendo que é o caso dessas pessoas, mas é um motivo para isso acontecer. E a realização desse sonho produz uma outra sensação que é muito prazerosa para algumas pessoas, que é a sensação de ser respeitado, de ser admirado, mesmo que sem motivo. Eu quero que gostem de mim e eu produzo essa sensação de admiração, de respeito, incluindo no meu currículo dados que eu valorizo. A verdade na cabeça dessas pessoas, que é não ter feito esses cursos, pode produzir uma rejeição. Nossa, como assim você não é doutor por Harvard? Não falo com pessoas que não são doutores por Harvard. Então as pessoas mentem. Os estudos a respeito da mentira mostram, desse tipo de mentira, e das mentiras de uma forma geral, que as pessoas são basicamente honestas. A maioria das pessoas diz a verdade na maioria das vezes. Algumas pessoas mentem mais do que as outras, mas até os mentirosos são honestos na maioria das vezes. Aí o camarada é desmascarado e ele fica chocado, porque ele não tem uma trajetória de mentiras ao longo da sua vida. Mas ele tem episódios mentirosos, ele tem dados biográficos que não traduzem a realidade. Só que ao longo de uma vida de 40, 50, 60 anos, o que são um doutorado e um pós-doutorado? O que é uma tese não defendida? Qual é o problema de eu não ter passado por Yale, Harvard, ou seja lá o que for? Aí ele é desmascarado, aí é que vem o caos. Porque ele passa a ter um sentimento que não passou pela cabeça dele quando ele montou o currículo. Ao contrário, ele buscava admiração e respeito. Aí a casa cai para a esposa, para o marido, para os filhos, para os amigos. Então, eu estou dizendo isso para que quem está nos ouvindo não caia na tentação. Boa parte dos currículos contém mentiras. Os recrutadores já estão treinados para isso. Desde vender uma habilidade falsa, do tipo dominar um idioma que não domina, ou falar que domina uma ferramenta de planilha. Aí na primeira semana o cara fala, tá bom, você entende de planilha? Então monta essa planilha. Aí o cara fala, meu Deus do céu. Então as pessoas recorrem a pequenas omissões, leves ou não tão leves exageros, uma falsidadezinha descarada. Aí depois vão se defender dizendo, não, sabe o que é, em alguns casos, né? A concorrência era muito forte, estava com medo de perder o emprego. Como é que eu vou disputar esse cargo se tem tanta gente querendo? Então, optam pela mentira. Não faça isso. Se você vai afirmar que é um bom gerente, é bom saber gerenciar. Se você vai dizer que entende de finanças, é bom saber que vai precisar provar. Se a consistência não se dá pelo volume só, a consistência se dá pela
verdade, que aqueles itens traduzem, ou corre atrás, ou convive com isso, mas não mente. Se os diplomas não são os diplomas que você gostaria de ter, dá um jeito. Agora, criar um diploma não dá certo. Eu digo isso tudo e, ao mesmo tempo, eu queria agradecer o ministro Decotelli. Agradecer. Porque essas lições todas, elas se devem ao ministro, não ministro, né? Decotelli. De certa forma, ele cumpriu uma missão muito importante, involuntária, mas importante. De certa forma, mesmo sem ter tomado posse, dá para dizer que ele prestou um grande papel. Ele ensinou alguma coisa para nós. A gente aprendeu com o Decotelli. Ele deixou um legado. Coisa que o seu antecessor Weintraub, que foi ministro de verdade, não conseguiu. Então ele fez mais pelo ensino, mais pela educação, do que o Weintraub. Então, bacana, olha, já entrou para a história. E eu quero repetir o que a Alana Canepa disse ontem no Jornal da Band, quando comentou a saída do ministro Decotelli. O que ela disse? Depois de ter criado um doutorado que ele não fez e um pós-doutorado que ele também não tem, que ele agora, ao fazer o seu currículo, não caia na tentação e não coloque que foi ministro da Educação, né?